Equilíbrio emocional bíblico não é ausência de sentimentos, mas o equilíbrio é justamente não ser governado por sentimentos, apesar deles estarem ali e serem reais. Semana passada eu fui ao médico e a minha desconfiança era: estou com algum problema na minha audição. Mas chegando lá, o que que eu descobri? Estou com calo nas minhas cordas vocais. A minha voz é o meu instrumento de trabalho, meu instrumento também ministerial. É com ela que eu ensino, é com ela que eu prego. Dependo da minha voz. E para ser muito sincero, eu não estava descuidado com a minha voz. Mas esse problema simplesmente aconteceu. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você hoje. Não de situações que chegam por causa dos nossos erros, mas aquelas que chegam sem pedir licença nenhuma. E nós iremos olhar para a palavra de Deus para saber o que a Bíblia ensina sobre equilíbrio emocional e o que a vida de Josué nos ensina para termos equilíbrio emocional em épocas ou em tempos difíceis. Meu nome é Eliezer Guimarães e esse aqui é o canal Vida Abundante. Fica aqui comigo até o final, que eu tenho certeza que esse testemunho vai abençoar a sua vida. Existe um tipo de situação muito difícil, não aquelas causadas pelas nossas mãos, mas aquelas que chegam de repente e a gente não tem controle nenhum. Um diagnóstico, ou talvez até mesmo um cargo diferente numa empresa, ou algum tipo de traição, ou algum tipo de abandono. Existem situações que chegam do nada sem você escolher, mas que a partir desse momento você vai ter que aprender a lidar com tudo isso. E normalmente a nossa primeira reação é tentar montar na nossa cabeça um certo tipo de proteção. A gente começa a dizer inúmeros jargões de crente. A gente começa a dizer: glória a Deus, Deus é comigo, vai dar tudo certo. E realmente essas palavras são verdadeiras e são até mesmo genuínas. Porém, isso pode esconder uma falta de equilíbrio emocional seguro no Senhor. Porque o equilíbrio emocional começa com um passo chamado honestidade. Tem um texto que eu gosto de ler, reler muitas vezes quando eu estou em problemas difíceis. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1, verso 9. Vamos ler juntos? Ser forte e corajoso. Não te atemorizes, nem te desanimes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Deus não está dizendo para Josué não ter medo porque vai ser difícil. Ele está dizendo: não tenha medo, apesar das dificuldades. E isso muda completamente a compreensão do texto. Nessa altura aqui do texto, Moisés havia morrido. E Josué seria aquele que iria substituí-lo na liderança do povo. E agora Josué está de frente a essa situação, onde ele terá que substituir simplesmente Moisés. E por que o equilíbrio emocional começa com a honestidade? Porque nós não vamos ver Josué repetindo jargões. Você não vai ver a Bíblia dizendo: Josué, poxa, glória a Deus, que bom que eu fui o escolhido, glória a Deus, Senhor. Não, mas a Bíblia vai orientar a Josué ser forte e corajoso 3 vezes. E se Deus repetiu para ele esse comando 3 vezes, é sinal de que o Senhor certamente estava percebendo esse sentimento dentro dele. Deus não fingiu que Josué não estava com medo, e Josué também não negou de maneira nenhuma o medo que ele estava sentindo. Equilíbrio emocional bíblico não é ausência de sentimentos, mas o equilíbrio é justamente não ser governado por sentimentos, apesar deles estarem ali e serem reais. Josué, apesar de estar diante desse grande desafio e mesmo reconhecendo o sentimento que está dentro dele, que é de medo, ele perseverou, ele continuou, ele creu naquilo que o Senhor disse para ele. Quando eu recebi o diagnóstico de calo nas cordas vocais, meu primeiro sentimento foi: meu Deus, o que está acontecendo comigo? E eu comecei a pensar sobre isso, de como nós temos as nossas fragilidades. E como problemas não batem à porta, eles simplesmente chegam e a gente não pode escolher qual que vai chegar. E o que eu tenho a escolher agora é cuidar da minha voz e perseverar. E lendo o texto de Josué, Josué capítulo 1, verso 5, vamos ler juntos? Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te abandonarei. Aqui o Senhor não está fazendo uma promessa que não haverá batalhas, não haverá guerras. O Senhor está dizendo: eu serei com você. Existem muitas pessoas nesse momento agora pedindo ao Senhor para serem livres das suas guerras, para serem livres dos seus tempos difíceis. Mas aqui o Senhor está nos ensinando que, apesar dos problemas, apesar dos tempos difíceis, Ele está conosco. Porque existem problemas na nossa vida que eles serão pedagógicos.
eles vão nos ensinar a gente perceber e entender que Deus está presente apesar dos nossos problemas. Em Filipenses, no capítulo 4, do verso 6 ao 7, diz o seguinte, vamos ler juntos. Em nada sejais ansiosos. Antes de tudo, apresentai as vossas petições a Deus em oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Aqui existe um conselho poderoso. Em meio a essas guerras, em meio às situações difíceis, o Senhor está nos dizendo que nós devemos entregar na mão de Deus. E essa paz, a paz do Senhor, que excede todo entendimento. O que seria uma paz que excede todo entendimento? É uma paz que não se explica, que apesar de estarmos totalmente envolvidos em situações muito difíceis, a presença do Senhor, porque paz não é sentimento, paz é a confiança e a certeza da presença de uma pessoa, e o nome dela é Jesus Cristo. E a certeza e a confiança da presença de Jesus Cristo irá colocar paz dentro de nós, apesar de toda a turbulência que possa estar acontecendo do lado de fora. Josué teve que enfrentar inúmeras batalhas. Teve que atravessar o Jordão, Josué teve que enfrentar inimigos extremamente poderosos e ainda liderar um povo que carregava a memória do seu grande líder Moisés. E mesmo em todas essas situações muito difíceis, a presença de Deus permanecia com Josué, porque foi essa promessa que o Senhor fez a ele. Eu estarei contigo. E com certeza foi isso que sustentou Josué durante toda a sua caminhada e peregrinação, liderando o povo, a presença de Deus. Então, qual é o medo que apareceu diante de você essa semana? Qual foi a situação que apareceu sem pedir nenhum tipo de licença? Qual foi o diagnóstico? Ou uma conta que não está fechando? Ou um relacionamento que está passando por uma fase muito difícil? Antes de fazer e tomar qualquer atitude, faça o que Josué fez. Receba a palavra de Deus. Confie que o Senhor é contigo, apesar de todas as situações difíceis que estão cercando você. Faça isso hoje. Pega o livro de Josué, primeiro capítulo, e leia do verso 1 até o verso 9. Leia com voz alta e depois disso, escreva num papel ou então digite no seu celular qual é o problema que você está enfrentando e o que a palavra do Senhor diz a respeito disso. E use isso como um posicionamento diante da palavra de Deus. Você pode ter certeza, eu vou fazer o tratamento. Vou contar aqui para vocês, durante os vídeos, como está sendo esse tratamento. Eu vou cuidar da minha voz. Porque equilíbrio emocional não começa quando a situação se resolve. Começa quando você para de fingir que está numa situação difícil e decide não ser governado pelo medo ou por qualquer sentimento adverso. Josué atravessou o Jordão, não porque estava fácil, estava muito difícil. Mas ele atravessou porque Deus era com ele. E você vai atravessar essa situação difícil porque Deus está contigo. Se esse vídeo te ajudou e te abençoou, eu lhe peço que você comente esse vídeo e também curta esse vídeo, dê um like e também compartilhe com alguém que está passando por uma situação difícil e precisa receber esta palavra hoje. Aqui nesse canal Vida Abundante, nós ensinamos a Bíblia de uma maneira prática para você levar para o seu dia a dia. Semana que vem tem mais vídeo. Eu vou deixar um card aqui para você assistir a minha última pregação com o tema Não é hora de desistir. Cuide da sua mente, cuide da sua alma e pratique a palavra de Deus. Até o próximo vídeo.